Porque não faz sentido tu começar preventivamente algo que tu nem sabe se vai surgir, né? Então, mas o usuário de esteroide, ele tem isso. O cara evolui muito no início, se tu evoluísse nesse ritmo pra sempre, velho, o cara, todo mundo teria um físico muito bom, né? Porque eu sempre gosto de fazer uma analogia quando o pessoal vem me perguntar sobre essa questão da prevenção de utilizar medicamentos para prevenir, né? Cara, que nem sempre o medicamento para prevenir como uma profilaxia primária, né, como uma prevenção primária, ele tem de fato um desfecho clínico positivo. E aí a gente pode lembrar aqui do AS, né, que o AS, por diminuir o risco trombótico, antigamente se pensava que teria uma boa indicação como prevenção primária para eventos cardiovasculares, para redução de mortalidade, né? E Sim. foi testado, vários estudos foram feitos, foi testado e se percebeu, depois de uma amostra bem grande ali, os estudos, já as revisões, as meta-análises saindo, se percebeu que, na verdade, a mortalidade ficava a mesma, né? Por mais que mecanicisticamente parecesse fazer sentido, no final das contas a mortalidade ficou a mesma, justamente pelo aumento do risco de sangramento, diminuiu o risco trombótico, aumentou o risco de sangramento, no final das contas a mortalidade ficou a mesma no grupo que utilizou o AS como prevenção primária. Então isso nem sempre faz sentido, e em alguns cenários que até faria sentido, eu sempre gosto de fazer uma analogia relacionada a outros hábitos. Assim, a gente vai, por exemplo, pensar que o álcool pode causar, né, o abuso de álcool crônico também pode causar alguns efeitos cardiovasculares negativos. Mas tu não vê o usuário de álcool crônico já começando a já querendo começar remédio para pressão alta, né, para o coração, ou seja, porque não faz sentido tu começar preventivamente algo que tu nem sabe se vai surgir, né? Então, mas o usuário de esteroide, ele tem isso. O usuário de esteroide, ele, por não querer reduzir dose, na maioria das vezes querer até aumentar a dose, ele começa a pensar em vários medicamentos que ele pode utilizar para tentar mudar um desfecho que nem se sabe se vai mudar. E daqui a pouco se tem tanta medicação que normalmente nem faria sentido usar junto, que a gente sequer conhece algumas interações medicamentosas que o pessoal começa a fazer por aí, né? Na verdade, que a galera quer sempre o que dá mais resultado, seja o hormônio ou a quantidade. As pessoas têm uma falsa impressão de que elas estão estagnando e querem resolver isso com dosagem, sendo que, uma coisa que eu costumo falar é o seguinte: nem natural você vai encontrar uma estagnação tão cedo. A diminuição dos resultados, sim, tudo bem. Isso é normal. Mas imagina você usando o dobro de andrógeno que o seu corpo produz, o triplo, 10 vezes, e você dizer, pô, estagnei em pouco tempo, ou a pessoa está fazendo algo muito errado na dieta e no treino, ou ela está com uma visão muito deturpada do que é estagnar, né? Ela está achando que aquele efeito agudo do hormônio, que é, por exemplo, o aumento da capacidade de armazenar glicogênio, que rapidamente vai dar uma impressão de que deu mais volume. Aí ela vê aquilo no começo, depois estabiliza, e aí vai chegando hipertrofia. E aí a pessoa, pô, estagnei. Sendo que ela nem, de fato, começou a ter resultado ainda, né? Por enquanto foi apenas um efeito agudo, que ainda não é, de fato, hipertrofia, mas como ela teve aquela impressão de que rapidamente ela cresceu, ela quer continuar daquele jeito. E aí você vê a pessoa aumentando de mês em mês a dosagem. Cara, isso é uma realidade bem comum. E isso é uma discussão que eu sempre tenho, assim, com os pacientes. Eventualmente eu recebo alguns usuários, eu sempre tenho esse debate com eles, que é preciso diferenciar estagnação de lentificação, né? São coisas diferentes. O pessoal acha que vai evoluir no mesmo ritmo sempre, mas eu sempre brinco que se fosse assim, todo mundo viraria Olímpia, né? Se todo mundo evoluísse que nem evolui no início, o cara evolui muito no início, se tu evoluísse nesse ritmo para sempre, velho, o cara, todo mundo teria um físico muito bom, né? Então, mas aí entra várias outras questões, entram as questões de genética, né? Entram as questões de dedicação, entram as questões também, né, de o próprio resultado ao esteroide, que a gente sabe que também tem um componente genético forte. E aí o pessoal acredita, né, que vai evoluir sempre na mesma velocidade. Aí quando começa a lentificar,
o pessoal acha que é estagnar e acredita que subindo dose vai voltar a ter um resultado mais rápido, o que na verdade não acontece. A gente sabe que essa subida de dose não tem uma proporção linear para o resultado, né? Então, assim, a gente tem uma capacidade limite de síntese proteica, etc. Então, não vai ser, vou dobrar a dose e vou ter 2 vezes mais resultado, isso não acontece. Mas do ponto de vista de colaterais, a gente sabe que já é mais linear. Né? A gente já começa, dobrando dose, a gente já começa a ter mais colateral, né? Embora para a hipertrofia não seja linear esse processo.